Gênesis capítulo 35, do verso 11 ao versículo 15, diz assim, palavra do nosso Deus. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedras no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Esta é a palavra do Senhor para nós essa noite, amados. Gênesis 35, do 11 ao 15. E o tema da nossa reflexão nessa noite é Deus é Deus. Tá certo? Deus é Deus. Nós não temos dúvida disso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos esta convicção plantada em nosso coração pelo Espírito de Deus, na luz da palavra de Deus, mediante a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não temos dúvida, Deus é Deus. Deus não é um ídolo, Deus não é uma fantasia, Deus não é uma invenção do homem, Deus não é uma imaginação do povo de Israel ou dos profetas. Não, Deus é Deus. Tudo o que existe veio existir por causa dele, da sua vontade, do seu decreto e da sua palavra. Então Deus é Deus. Nós até temos uma canção que gostamos muito de entoar nos nossos cultos, que fala, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Essa canção diz assim, eu adoro não pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Porque Ele é Deus. E nós fazemos menção disso aqui, nessa experiência de Jacó compartilhada aqui em Gênesis capítulo 35, do 11 ao 15. Nós sabemos que no texto, nos versículos anteriores, Deus já estava falando com Jacó, nós já compartilhamos isso a semana passada. Então é a sequência da fala de Deus com Jacó. Nós estamos pegando a segunda parte, vamos dizer assim. Deus já tinha falado com ele no versículo 9 e 10, que falamos a semana passada, e ele continua falando. Deus continua falando com Jacó. E nesta fala de Deus a Jacó, se revela esta verdade insofismável, incontestável, de que Deus é Deus. Por quê? Porque nesta fala de Deus a Jacó, fica mais uma vez reafirmada a certeza do poder de Deus, da fidelidade de Deus e da misericórdia de Deus sobre a vida de Jacó, sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que se achegam a Ele e o buscam de todo o coração e são chamados a fazer parte do seu povo e da sua igreja. Então, olha que coisa extraordinária. O versículo 11 diz assim, disse-lhe mais, ou seja, é a continuidade do que Deus já estava dizendo. Disse-lhe mais Deus. O que é que Deus diz a Jacó? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Olha que coisa extraordinária Jacó ouve. E o que Jacó ouve não é de um profeta, não é de um sacerdote, não é de um levita. Não, o que Jacó ouve não é dos lábios de Abraão, seu avô, porque já havia morrido, nem do seu pai, Isaque. Não, o que ele ouve é direto do próprio Deus. É Deus falando com ele. Um privilégio extraordinário que Jacó tem, conforme descrito aqui nesse texto. Deus fala com ele. E o que é que Deus fala? A primeira coisa que Deus fala, além de tudo que Deus já tinha dito, Deus diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o exaltado, aquele que tem todo o poder, nos céus, na terra, em cima, embaixo, por todos os lados. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E esta palavra Deus já havia dito ao seu avô Abraão, lá em Gênesis 17. Se você lembrar, nós já falamos sobre esse texto.
Gênesis 17, verso 1, quando Deus se apresenta a Abraão, quando ele completa 99 anos, Deus se apresenta a ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha, a mesma palavra com a qual Deus se apresenta ao avô de Jacó, agora Deus se apresenta ao neto de Abraão, ao filho de Isaac e Jacó, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Né? Então isso é o diferencial da fala de Deus com Jacó. E aí Deus vai dizer na sequência com ele: ser fecundo, ser fértil, multiplica-te, né? Gera filhos, né? Tenha filhos, gere e constitua uma família. E ele diz para ele: uma nação vai sair de você. Na verdade, uma nação não, multidão de nações sairão de você. E mais que isso, reis procederão das tuas entranhas. A sua semente será bendita, você vai ser fecundo, você vai gerar filhos, e mais que isso, você vai gerar nação. Ele já tinha gerado, na verdade, os filhos, tá certo? Você vai gerar uma nação, na verdade, multidão de nações vão vir de você, e reis procederão de você. Então aqui é importante chamar a sua atenção, Deus está falando não como uma previsão, mas como uma determinação. Não é que Deus está prevendo o que vai acontecer, Deus está determinando o que há de acontecer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jacó haverá de ser aquilo que Deus quer que ele seja, por causa do poder de Deus. Então isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Isso é muito bom a gente saber que nós podemos ouvir a voz do Senhor, né, pela sua palavra nessa noite, assim como Deus falou com Jacó, e na fala de Deus a Jacó, e na fala de Deus comigo e com você essa noite, nós podemos ter a certeza renovada acerca do poder de Deus, por causa de quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Para Ele não há distância, não há limite, não há impedimento de tempo, de impossíveis, porque Ele é Deus. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai, que se revelou a Abraão, que se revelou a Isaac, que se revelou a Jacó e que tem se revelado a mim e a você por meio da sua palavra, na pessoa bendita do seu Filho Jesus, no poder do Espírito Santo. Então isso faz toda a diferença, porque Deus diz para Jacó: ser fecundo, multiplica-te, nação sairá de você, aliás, multidão de nação, reis procederão de você. E a gente sabe que isso aconteceu, como está registrado na Escritura. Tudo isso aconteceu. Por quê? Porque isso foi pautado não naquilo que Jacó poderia vir a ser ou a fazer, mas por causa de quem Deus é, era e sempre será. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então isso faz toda a diferença, meu irmão, porque nós haveremos de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, por causa do seu poder que atua sobre nós. Não é isso que diz a Escritura? Aquele que começou a boa obra em vós, diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E lá em Efésios o apóstolo Paulo diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, em nós. Então nós sabemos que há algumas coisas que se apresentam para nós como impossíveis, né? Como impossíveis. E Deus pode, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, para a glória do seu nome, Ele pode reverter impossíveis, Ele pode operar milagres, Ele pode, né, anular sentenças, como nós vemos na Escritura, porque Ele é Deus, Ele tem esse poder. E a maior evidência disso é esse poder, como diz Efésios, operando em nós, nos transformando em novas criaturas, nos transformando em filhos de Deus, nos fazendo assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos fazendo herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nos fazendo ressuscitar dos mortos no sentido espiritual e nos fazendo ser, de fato, filhos de Deus. Então essa é a evidência maior do poder de Deus sobre a nossa vida. Deus pode curar, como eu cantei aqui no cântico da Aline Barros, né? Ele dá vista aos cegos, Ele faz o mudo falar, Ele fez o cego enxergar, né? Andou por sobre o mar, né? Paralíticos e coxos fez andar. O poder de Deus está manifestado na Escritura de maneira surpreendente no Antigo Testamento, né?
desde a atuação de Moisés ali no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, em tantas situações, através de Elias, através de Eliseu e tantas coisas extraordinárias, e sobretudo na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Então, Deus é Deus, e isso é reafirmado de uma forma muito, muito extraordinária para nós na fala de Deus a Jacó, quando ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, e você há de ser aquilo que eu estou dizendo que você será, não por causa de você, mas por causa de quem eu sou, por causa do meu poder, por causa da minha palavra, por causa da ação do meu Espírito Santo sobre esse cenário. Então, que coisa linda, nós haveremos de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, por causa do seu poder sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa história. Mas também Deus pode reverter impossíveis que porventura nós estejamos vivendo. Nós sabemos que Ele é poderoso. Ele já fez isso, né, na minha vida, já fez isso na vida de tantos irmãos que estão aqui. Né? Nós poderíamos testemunhar aquilo que parecia impossível, né? Aquilo que parecia não ter saída, como diz outra canção que nós gostamos de compartilhar. Aquilo que parecia ser a nossa morte. Jesus mudou a nossa sorte, nós somos um milagre, estamos aqui por causa do poder do nosso Deus. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Deus é Deus. E na fala dele a Jacó, né, nós podemos reafirmar, né, essa certeza do poder de Deus agindo em nós, sobre nós, através de nós e apesar de nós, para a glória do nome do Senhor. Será que você está vivendo momentos e situações de impossível? Vamos colocar diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, em oração. Qual é a situação impossível? É na tua saúde? Né? É em relação à tua família? É uma pessoa que você tem colocado diante de Deus num alvo de conversão? Vamos pedir para o Deus que é todo-poderoso anular, reverter e desfazer aquilo que aos nossos olhos parecia impossível, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. A segunda questão que a gente vê aqui, reafirmada na fala de Deus a Jacó, não é só o poder de Deus, mas a fidelidade de Deus. Olha só, versículo de número 12, depois dele falar dessa questão de Jacó ser fecundo, multiplicar-se, uma nação surgir dele, multidão de nações saírem dele e até reis procederem dele. Versículo 2 diz: versículo 12, a terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti. Mas não é só isso. E depois de ti, a tua descendência. Veja que coisa extraordinária. A fidelidade de Deus, né? O Deus que escolheu e se revelou e fez promessas a Abraão, a Isaac, agora as reafirma a Jacó. E da mesma forma, ele o escolhe, ele se revela e ele faz promessas. Né? E ele reafirma as promessas que já havia feito lá atrás para o avô e para o pai de Jacó, e agora mais uma vez para o Jacó. Então a fidelidade de Deus, como diz a Escritura, vai de geração em geração. E isso é maravilhoso demais. Nós observarmos, né, um Deus fiel que não muda. E como diz a Escritura no Novo Testamento, né, pela escrita do apóstolo Paulo a Timóteo, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Isso faz parte do seu caráter, da essência de Deus, ser fiel, a despeito dos nossos equívocos, dos nossos pecados, né, das nossas idiosincrasias, né, ou seja lá o que for, e sobretudo do nosso pecado. Né. Deus é Deus, e por Ele ser quem Ele é todo poderoso, é o Shaddai, e Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra, né? E Ele faz concretizar cada uma das suas promessas. E Ele vai, mais uma vez, dizer aquilo que Ele já havia dito a Jacó. Né? Na verdade, nós sabemos que quando Deus tem o seu primeiro encontro com Jacó, né? Quando começa esse relacionamento, lá em Gênesis 28, né? Do 13 em diante, até o versículo 21, mais ou menos, 20 e poucos, você vai observar isso, né? Deus se revelando a ele, Deus se revelou porque o escolheu, e porque o escolheu se revelou, e porque se revelou falou com ele, e porque falou fez promessas a ele. Coisas maravilhosas e tremendas. Então, olha que coisa extraordinária.
Nós olhamos para a fala de Deus com Jacó e nós vemos Deus é Deus. E quando a gente tem esta reafirmação no nosso coração, a partir da Escritura de que Deus é Deus, a gente pode ter a certeza da experiência com o poder de Deus e da experiência com a fidelidade de Deus sobre a vida do seu povo e sobre a vida da sua igreja, sobre a vida de cada servo e cada serva do Senhor, independente do lugar, do tempo, das circunstâncias, né? Independente de poderosos, a fidelidade do Senhor permanece, né? Ela é infalível. Então nós glorificamos a Deus. Jacó ouve aquilo da parte do Senhor de uma forma tão linda, Deus dizendo para ele: a terra que eu dei a Abraão, seu avô, e que eu dei para Isaac, o seu pai, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Não vai ficar apenas em você, vai atingir a tua descendência e vai cumprir o propósito que eu tenho a respeito da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e tenho feito com você. Gente, isso é maravilhoso. Quando a gente pode ter essa certeza, né, do poder de Deus, uma experiência na minha vida com o poder de Deus e uma experiência na minha vida com a fidelidade de Deus, que não vai ficar retida para mim e que eu desejo que alcance a minha esposa, alcance os meus filhos e alcance os meus netos e as gerações futuras que virão. Eu tenho certeza, né, que se meu avô, pai do meu pai, estivesse vivo, ele ia dizer isso, né? Como Deus é fiel, né? Ele olhando para sua família, né, para os seus descendentes, no nosso caso, eu, neto, né? Ele vê que na família dele, Deus foi fiel de uma forma tremenda. A maioria desta família, quase que 100%, todos servindo ao Senhor, e muitos dos seus, e alguns dos seus netos envolvidos de uma maneira muito direta com a obra de Deus, pastores dentro da família, gente envolvida com a liderança da igreja e a maioria da família envolvida de uma maneira muito firme com o Evangelho, servindo e honrando o nome do Senhor, vivendo de uma maneira íntegra, buscando honrar o nome do Senhor, abraçou o Evangelho, está andando na luz da presença do Senhor. Imagina que coisa, se meu avô pudesse estar aqui, né, ele estar na presença de Deus, ele ia dizer como Deus é fiel. Alcançou a minha vida, alcançou os meus filhos, está alcançando os meus netos e eu espero que ele faça uma obra poderosa na vida dos meus bisnetos, tataranetos e assim por diante. Gente, a fidelidade de Deus é uma das coisas mais lindas que a gente vê em toda a Escritura, né? Espalhado do Antigo até o final do Novo Testamento. E Jacó tem esse privilégio de ver Deus reafirmando para ele as suas promessas. O Deus que o escolheu, o Deus que se revelou a ele, falou com ele, reafirma essas promessas para, mais uma vez, Jacó ter certeza da fidelidade do Senhor, né, sobre a sua vida e sobre a sua família e a sua descendência. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis nesse tempo de pandemia, lutas, dificuldades, crises, provações, tentações. Lembre-se, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, segundo a sua palavra, ele vai cumprir no nome do Senhor Jesus. Não é aquilo que os homens prometem em nome de Deus sem o seu aval. Não é aquilo, né, que as pessoas tentam fabricar como promessa de Deus. Não é aquilo que está na sua palavra, né, de acordo com a Escritura. Né, aquilo que Deus, né, na sua soberana vontade, para os seus propósitos eternos, Ele, né, prometeu, isso sim se cumprirá. Então é muito lindo a gente ver essa experiência de Jacó e saber que aquilo que aconteceu com Jacó acontece conosco hoje, né, em nome e para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus. Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. E também tem mais uma coisa importante nesse texto. Deus é Deus, e aí a gente pode ter certeza de uma experiência com o seu poder. Deus é Deus, e aí a gente pode ter a certeza da experiência com a sua fidelidade, como eu fiz questão de cantar nas duas primeiras canções. E, porque Deus é Deus, nós podemos ter a certeza da experiência com a misericórdia dele,
com a sua misericórdia sobre a nossa vida. O texto diz assim, no versículo 13, e Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Queria chamar sua atenção para essa palavra. Deus fala com Jacó. E isso é apesar de Jacó ser quem ele era, né? Apesar de Jacó ter sido quem ele foi, ter feito as coisas que fez, né? Ter tomado as decisões que tomou, ter andado pelos caminhos que andou, é apesar de Jacó, não é? Então é muito importante, não é por causa dos méritos de Jacó, não é por causa das boas obras de Jacó, é apesar de Jacó. Deus fala com ele e isso é muito especial, é um sinal da misericórdia de Deus acerca da vida de Jacó, porque a misericórdia de Deus havia visitado Abraão, porque a misericórdia de Deus havia visitado Isaac, e a misericórdia de Deus está visitando de maneira especial Jacó também. Então louvado seja Deus, porque Deus fala comigo e fala com você apesar de nós não merecermos, né? Apesar dos nossos pecados, apesar, né, da tortuosidade do nosso coração. Isso é obra da misericórdia de Deus. Então a gente olha para o texto e diz, verso 11 diz, e disse mais, Deus fala com ele, né? E depois, versículo número 13 diz, e daquele lugar onde Deus falara com ele. E depois você vai ver no versículo 14, no versículo de número 15, ao lugar onde Deus lhe falara. Então, é uma das coisas mais preciosas que sinaliza a misericórdia de Deus, é Deus falar comigo e com você. Não é? É Deus trazer a sua palavra no nosso coração. Porque é um sinal de misericórdia, porque se Deus não se revelar e não falar conosco, nós não temos a menor condição, né, de podermos conhecê-lo, de podermos discernir a sua vontade, né, e de podermos estar sensível àquilo que Ele quer para que as nossas vidas cumpram a sua vontade, o seu querer, o seu propósito, para que nós vivamos as bênçãos dele na nossa vida e para que nós sejamos instrumento da glória do seu nome. Então eu acho lindo Deus falar com Jacó. Eu fico pensando, né, quando eu lembro, por exemplo, do Novo Testamento, Jesus escolheu para ser seus discípulos pessoas que nós provavelmente, se tivéssemos uma missão tão extraordinária em nossas mãos, nós não escolheríamos. Não escolheríamos talvez Pedro, muito menos Judas. Não escolheríamos Tomé. E olha como Deus é soberano e misericordioso, e Ele escolhe pessoas como Abraão, Isaac e Jacó, e escolhe a mim e a você. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso. Eu não mereço, não é mérito, é misericórdia. Bendito seja o Teu nome. Que privilégio, o Senhor me escolheu. Eu estou ouvindo a palavra nessa noite. O Espírito Santo está tocando meu coração. Eu sei, não há nenhum mérito, é misericórdia do Senhor sobre mim. Eu me sinto tão privilegiado, né, de saber que apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, limitações, apesar dos meus pecados, Deus, na sua misericórdia, estendeu a sua mão para mim, né? E nós vamos lembrar de Lamentações. Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E aí ele reafirma aquilo que nós falamos no nosso segundo ponto, grande é a sua fidelidade. Olha como tudo está ligado, né? Se Deus é Deus, nós podemos ter certeza de uma experiência com o seu poder. E se Deus é Deus, nós podemos ter a certeza da experiência com a sua fidelidade, porque Ele não é um homem, Ele é Deus. E se Deus é Deus, nós podemos ter a certeza da experiência com a sua misericórdia. Foi assim que Jeremias olhou para todo aquele cenário lá no livro de Lamentações. Jerusalém totalmente destruída, arrasada, mas ele tinha certeza, né? Quero trazer memória o que pode me dar esperança. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Que Deus permita que eu e você ganhemos uma consciência renovada a respeito da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus com você, com a sua casa, com a sua família, né? Com a igreja dele, com o seu povo espalhado por esse mundo. Que a gente possa discernir e louvar a Deus pela sua misericórdia, que é tão maravilhosa sobre a nossa vida.
Bendito seja o nome do Senhor. Misericórdia é o coração de Deus se voltar de maneira favorável àquele que é miserável. Córdia significa cardia, coração, né, no latim. Ou seja, um coração que se volta para aquele que está em situação de miséria, né? Como era a nossa situação no pecado, longe de Deus. E Ele nos arrancou daquela situação de miséria e tem visitado a nossa vida com as suas misericórdias que se renovam a cada manhã em vários momentos, situações e cenários da nossa existência. Então nós erguemos as nossas mãos, né? A semelhança de Jacó que vai acontecer daqui a pouco no final do texto, e glorificamos a Deus pela experiência com o seu poder, pela experiência com a sua fidelidade, pela experiência com a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para essa resposta de Jacó, né, diante daquilo que Deus falou. Veja, aqui é só Deus falando. Não acontece nada no sentido concreto, externo nesse momento. É apenas Deus falando. E a fala de Deus sinaliza que Deus é Deus e que dá certeza, reafirma no nosso coração a certeza da experiência com o seu poder, com a sua fidelidade, com a sua misericórdia. E diante daquilo que Jacó ouve, olha a resposta de Jacó, verso 14. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. Naquele lugar ele levanta uma coluna de pedra e ele derrama sobre ela libação, que é uma oferta de bebida derramada sobre aquele lugar. E ele deita óleo, deita azeite sobre aquele lugar. Ou seja, era a forma com que se celebrava a aliança com Deus, com que se cultuava Deus. E o verso 15 diz, ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel, casa de Deus, casa de Deus. Gente, quando nós temos essa consciência, né, despertada pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós, que Deus é Deus, e que isso nos dá uma certeza renovada da experiência que tivemos, que temos e que teremos com o seu poder, com a sua fidelidade, com a sua misericórdia, nós só temos uma resposta, a mesma de Jacó: celebrar a aliança de Deus conosco, celebrar essa aliança, cultuar a Deus, né? Levantar um altar, né? Um altar não de pedra, né? Mas dobrar o nosso joelho, né? Levantar a nossa voz, as nossas mãos para os céus e cultuar a Deus e louvar o Senhor e dizer: esse lugar é casa de Deus. Por quê? Porque eu fui visitado, né, pela palavra de Deus. Deus falou comigo e eu tenho essa certeza renovada no meu coração: Deus é Deus. E isso me dá essa confiança de que eu ainda viverei, enquanto o Senhor me permitir vida, ainda experimentarei, né, o seu poder, a sua fidelidade e a sua misericórdia, porque é isso que a sua palavra testifica, né? É isso que nós vemos na vida de Jacó, na vida dos servos de Deus do Antigo Testamento, no testemunho do Novo Testamento. Bendito seja o nome do Senhor. E você sabe que o poder de Deus tem um nome, que a fidelidade de Deus tem um nome e que a misericórdia de Deus tem um nome. O nome do poder de Deus, da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus para conosco é Jesus. Ele é a manifestação suprema do poder de Deus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Manifestação suprema do poder de Deus, da fidelidade de Deus, né, em nos alcançar, em nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, né? Ele é a manifestação suprema da fidelidade e da misericórdia de Deus. Aquilo que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó se cumpriu, né? Ele fez com que o Verbo se tornasse carne e habitasse entre o povo do Senhor naquele momento histórico ali de Israel. E ele se tornou Deus conosco, Emanuel, a fidelidade de Deus se manifestando na pessoa de Jesus, né? E a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor misericordioso de Deus que se manifesta de maneira suprema na pessoa de Jesus. Então, que coisa linda, irmãos. Deus é Deus, certo?
E a expressão suprema do seu amor, da sua graça, do seu poder, da sua fidelidade, da sua misericórdia é para nós a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus. E Ele expressa tudo o que Ele é para nós na pessoa bendita do seu Filho. Como eu já disse em outros encontros nossos, Jesus veio nos mostrar como Deus é, né? Um Deus poderoso, fiel e cheio de misericórdia. E em contrapartida, nos desafia mostrando quem nós devemos ser. Pessoas que, à semelhança de Jacó, diante daquilo que Deus fala, se rendem, adoram, cultuam, engrandecem, glorificam e exaltam o nome do único Deus que é Deus, o Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém.